Bom dia, irmãos. Vamos iniciar nosso tempo de escola bíblica dominical e vamos estudar o livro de Êxodo, como estamos fazendo todos os domingos. Êxodo, e hoje estamos na 16ª lição, que está no capítulo 20, versículo 1 e 2. Nossa lição tem como título Introdução aos 10 Mandamentos. Introdução aos 10 Mandamentos em Êxodo 20, versículo 1 e 2, que diz a palavra de Deus assim: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Vamos orar. Nosso Deus eterno Pai, te agradecemos pela tua palavra lida. Guarda ela em nossos corações, ó Pai, e ajuda-nos a entendermos e viver para a tua honra e glória. Te agradeço e peço tua direção neste momento. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, uma introdução aos 10 mandamentos. Você vê já no versículo 1 e 2 que a palavra de Deus dá esta ideia para nós. Nós vamos falar um pouco, resumidamente, de uma forma geral, dizemos um panorama da lei, baseada em toda a Bíblia, para poder nós termos uma compreensão melhor dos estudos a seguir, que serão os 10 mandamentos. Então vamos hoje viajar nas Escrituras, saindo desta ideia de Êxodo 20, versículo 1 e 2. Deus ele dá a sua lei a Israel no Monte Sinai através de Moisés. E as leis que Deus deu a Israel está registrado nos capítulos 19 até o 24 de Êxodo. Nós já vimos o capítulo 19, onde Deus faz a aliança com o povo, e temos um breve resumo do que vimos ali. Deus ele começou a preparar o povo, no capítulo 19, o povo de Israel, para receber a lei. Aí ele chama Moisés, explica a Moisés como seria a natureza do pacto, da lei, que ele ia fazer com Israel. E Moisés contou a Israel tudo o que Deus tinha falado com ele. Israel prometeu fazer tudo o que Deus tinha falado. No capítulo 19, no versículo 8, diz assim: Então o povo respondeu a uma: Tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Deus mandou o povo se purificar e está pronto para depois receber a lei no terceiro dia. É importante nós observarmos também no capítulo que Deus mostrou a forma como ele ia chegar diante do povo. Numa forma, ele diz, num trovão, com relâmpagos, fumaça, fogo, terremoto e a buzina que soou constantemente. No decorrer dela está soando e aumentando aquele som. No capítulo 20, como já adiantamos até, fala sobre Deus entregando os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos fazem parte desta aliança, na realidade é o coração da aliança. Então os 10 mandamentos é um resumo do que Deus quer que Israel pratique, que o seu povo pratique. Esses 10 mandamentos são a regra da vida para o povo de Deus e do mundo, em todas as épocas, inclusive em nossos dias.
Nós sabemos que ainda são regras de Deus para todos nós, porque cada um dos 10 mandamentos é ensinado no Novo Testamento. Então nós vamos estar examinando aqui algumas considerações sobre a lei de Deus, sobre os 10 mandamentos, para nós podermos entender o que vamos realmente estar seguindo, estudando nos versículos seguidos depois. Primeiramente, o que são os 10 mandamentos ou a lei de Deus? A lei de Deus ou os 10 mandamentos são chamados de decálogo. E esse decálogo literalmente significa 10 enunciados ou declarações. O decálogo ele exprime a vontade de Deus em relação ao ser humano. Na verdade, um resumo da lei moral de Deus. A palavra lei, com frequência, é usada para descrever as diferentes partes da revelação de Deus a respeito de si mesmo. A palavra lei muitas vezes é utilizada para se referir ao Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés, que nós já até estudamos. A lei, às vezes, parece ser uma referência à Bíblia toda. Lá no Salmo 1, por exemplo, no versículo 1 e 2, diz: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. No Salmo 19, no verso de 7 a 10, também dá esta mesma ideia. No finalzinho diz: a lei do Senhor é perfeita. Aliás, no início, né? A lei do Senhor é perfeita. Aí vai descrevendo, tá, esta lei. Então dá uma ideia de que muitas vezes aí a palavra lei é usada para toda a Bíblia, referindo-se a toda a Bíblia. A palavra lei é muitas vezes utilizada para designar todos os sistemas cerimonial de adoração entregue por Deus a Israel. Isso inclusive é o tabernáculo, o sacerdócio, as ofertas, os dias santos, as leis de dieta alimentar no Antigo Testamento, dá muito esta ideia. As leis civis que Israel deveria obedecer, que estão aí nos capítulos 22 a 24, que vamos estudar depois, também são chamadas de lei. A frase lei moral é muito usada para se referir aos padrões básicos de certo e errado que permanecem até hoje. A lei cerimonial poderia ser aniquilada, mas o dever de amar a Deus permanece sempre. Quais são os propósitos dos 10 mandamentos ou da lei de Deus? O propósito dos 10 mandamentos ou da lei de Deus é prover um padrão de justiça para o povo. Então, a lei entregue pelo Senhor a Moisés é um padrão de moralidade para o caráter e a conduta do homem, seja ele judeu, gentil. Também o propósito da lei é identificar e expor a malignidade do pecado. Nós podemos observar bem claro isso, tá, na palavra de Deus. Diz Romanos 5:20, pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 3, no verso 20, e também 7:7, mostra que a lei ela faz do ser humano um pecador, mas faz com que ele se reconheça como um transgressor. Então a lei ela expõe a malignidade do pecado
mas ao mesmo tempo ela aponta o caminho da sua expiação pela fé em Deus, no Antigo Testamento, era através dos sacrifícios que eram oferecidos no tabernáculo. Você vê isso muito lá em Levíticos, capítulos de 4 a 7. Hoje nós entendemos e encontramos muitos trechos na Bíblia que é através do sacrifício de Cristo que nós temos os nossos pecados perdoados quando nós cremos. Outro propósito da lei de Deus é conduzir Israel a Canaã e a humanidade a Jesus Cristo. São propósitos da lei de Deus. Também outro propósito é revelar a santidade de Deus. Então o Senhor, ele se revela ou revela a sua santidade por intermédio da lei mosaica. Então, aí nós observamos com bastante clareza. Também outro propósito da lei é revelar ao homem o seu estado de pecador e a necessidade que ele tem de aceitar Cristo como seu Salvador. Então, são propósitos da lei. A lei também tem como propósito determinar a regra da conduta cristã. Então, os santos não estão debaixo da lei como um meio de obter justificação diante de Deus, mas ainda assim ela revela para eles, para os santos, que Deus requer de sua vida. Então a lei vai mostrar o que Deus quer de nós, né? Outro propósito da lei é julgar o homem no último dia. Lá em Romanos 2, de 14 a 15, dá esta ideia, tá? Que a lei vai julgar o homem no último dia. O que são os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos são palavra de Deus, está aí no nosso versículo 1, do nosso trecho. Então falou Deus todas estas palavras. Então é a palavra de Deus. Deus transmitiu suas palavras através de Moisés para o seu povo. Os 10 mandamentos são um resumo de doutrina que nos ensina como devemos nos comportar, a fim de que a nossa vida agrade a Deus. Na realidade, quem falou esta frase foi Martinho Lutero, definindo aí os 10 mandamentos, resumindo em uma frase. Jesus Cristo, ele resumiu os 10 mandamentos em amar a Deus e o próximo como a ti mesmo. Então, amar a Deus em primeiro lugar e o próximo como a ti mesmo. E é interessante nós observar isso, que nós vamos estar estudando os 10 mandamentos, e vamos observar que os 10 mandamentos são divididos em 2 partes. A primeira parte refere-se ao nosso amor, ou nossa responsabilidade para com Deus, que é dos capítulos de 1 ou seja, dos mandamentos de 1 a 4. Dos mandamentos de 5 a 10, se refere do nosso amor pelo próximo ou a nossa responsabilidade pelo próximo. Então, Jesus sabiamente dividiu ou resumiu os 10 mandamentos em 2 apenas. Quais são os atributos da lei de Deus? A lei de Deus ela é apresentada no Salmo 19, no verso 8, diz que ela é pura e perfeita. A lei de Deus é espiritual. A lei de Deus ela é abrangente. Tá? Jesus Cristo, falando da lei de Deus, ele diz para nós, né, que ela realmente é perpétua, além de perfeitamente. Tá, ela é perpétua. Jesus ele nasceu sobre a lei, tá, ele foi cumpridor da lei, tá, ele cumpriu cada um dos preceitos da lei. Jesus morreu na cruz, tá, e ele estava sofrendo pelos pecados do seu povo, ele estava pagando a dívida daqueles que quebraram a lei de Deus. Então ele estava cumprindo ali a lei de Deus até na sua morte,
tá? Então ele morreu por todos nós pecadores que quebramos a lei de Deus, né? Então aqueles que creem em Cristo têm a sua justiça imputada. Sabemos que nós não temos justiça própria, mas nós cremos no Senhor Jesus e temos a justiça de Jesus. Lá em 2 Coríntios 5:21 diz que aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós tivéssemos a justiça de Deus, né? Então, crendo em Jesus, nós somos livres da condenação da lei, tá? E permanecemos justificados aos olhos de Deus. Então, aqui é informação para nós entendermos um pouco sobre a lei de Deus, os 10 mandamentos, que vamos estar estudando, tá? Na próxima meditação. Então, que possamos nós procurar entender essas verdades e colocar em prática em nossas vidas. Bom dia, irmãos.